Fala Game Designer, tudo certo? Aqui é o Fabiano do Fábrica de Jogos e nós estamos na aula 3 do curso do mini curso de Game Design, certo? Na aula passada nós vimos um pouco sobre a parte do processo de produção de jogos e onde que o Game Designer está ali, que tarefas que ele faz, o que que ele cuida, o que que ele se preocupa, né? Para a gente entender um pouco do papel do Game Designer dentro do processo de produção de um jogo, certo? E agora, nós vamos para a aula 3, que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entender o que que o Game Designer precisa saber e o que ele precisa saber fazer também, certo? Esse é o tema da aula 3 que nós vamos tratar agora. Se você já está curtindo esse curso, sempre dá aquele joinha bem especial, que é bem bacana para ajudar aqui o conteúdo, tá certo? Os conhecimentos do que um Game Designer precisa, gente, claro, falando de maneira mais ampla, tem uma série de conhecimentos que podem ajudar sim, né? Claro que isso vai variar de acordo com o projeto que tu vai trabalhar, com a demanda, com a necessidade que tu vai ter, até porque é muito difícil você ter um conhecimento com profundidade em todos esses temas que vocês estão vendo aí na tela, todos eles, que é isso aqui, são listados pelo Jesse Shell. E de fato, se você pegar assim, tem que ter noções de animação, porque a animação vai te ajudar muito em questões de polimento e de experiência, por exemplo. Antropologia, ou seja, a questão de estudar as relações humanas, a parte do ser humano em si. A arquitetura, né? Porque a gente trabalha com level design, trabalha com métricas, trabalha com ambientes também, né? Pensa você criar um Assassin's Creed, você precisa ter uma noção de arquitetura pelo menos para poder construir aquele ambiente, né? Ter um mínimo de semelhança, enfim, né? Negócios, né? Porque tu vai dar com público-alvo, com venda, com mercado. O jogo é um produto, gente, que vai ser vendido para alguém depois, certo? Então tu tem que ter um mínimo de noção de negócios também. Parte de cinema, porque é uma linguagem audiovisual também. Tem interação? Tem, mas tem a questão do audiovisual também. Então a gente tem que entender um pouco das técnicas de cinema, também ajuda bastante. Outra questão, redação criativa, porque tu vai criar histórias, tu vai trabalhar nessa parte, então precisa ter essa noção. Design de áudio, porque ao menos uma noção para te poder conversar com o pessoal que trabalha com áudio, para que você consiga falar a mesma língua dele, né? Conversar com o pessoal lá que faz a trilha sonora, que faz os efeitos sonoros, no caso do jogo se tiver dublagem, por exemplo, também, enfim, tudo que mexe com o áudio do jogo, né? A parte de redação técnica também, porque assim, gente, você pode saber aqui na sua cabeça como é que você quer o seu jogo. Agora, como é que tu passa para tua equipe, como é que você quer aquela mecânica daquele jeito, aquela fase daquele jeito assim, assado, tarará. Tu precisa da redação técnica para descrever isso muito bem. Seja visualmente, seja textualmente, seja falando com a pessoa também, né? Você precisa ter uma habilidade nesse sentido. E até um dos pontos que ele fala é falar em público, a comunicação, né? Por esse ponto também, é também muitas vezes porque tu vai apresentar um pitch de vendas, às vezes, para o investidor. Muitas vezes é o Game Designer que vai fazer essa apresentação. Às vezes é o Game Designer que vai ter contato com uma publisher também, uma distribuidora de jogos. Ele precisa saber falar com eles para apresentar e vender a ideia do jogo bem também, né? Afinal de contas, a concepção e a responsabilidade das ideias que vão para o jogo é do Game Designer, certo? Aspectos econômicos, deve dizer, pô, lidar com dinheiro, economia. Gente, não necessariamente o jogo, ele em si só, ele tem uma economia lá dentro dele, né? Quando você tem lá, por exemplo, as moedinhas do Legend of Zelda, das rúpias lá, né? Isso é uma forma de economia, mas a gente não é só o dinheiro físico. Às vezes, por exemplo, no Super Mario, quando eu ganho um cogumelo, isso é um ganho de economia, certo? Quando eu perco uma vida no Super Mario, isso é economia também. Eu estou perdendo dinheiro, né? Que é o quê? A vida do Super Mario. Eu estou perdendo um cogumelo, uma energia. Isso tudo são recursos. A economia trata de recursos que são trocados, que são transformados, que são perdidos, que são ganhos. Então a gente tem que ter noções de economia. Claro que aqui o jogo do Super Mario é mais simples, mas se você pega, por exemplo, um jogo que tem uma economia mais elaborada, um RTS, por exemplo, né? Você vai ver que a economia ali é muito, muito, muito mais pesada. E aí jogos MMO, RPG, por exemplo, entre outros também, vocês vão ver que a economia é muito mais complexa, envolve muito mais coisa. A engenharia moderna também, né? Tem que entender um pouco da parte tecnológica, né? Porque para ser viável, né, o jogo, então tem que ter uma noção mais ou menos para entender um pouco disso. História, gerenciamento, né, também gestão, entender um pouco disso. A história, né, gente, se o jogo trata sobre história de algum tema, você tem que ter um mínimo de conhecimento, ou pelo menos pesquisar sobre. Matemática também, né, porque tu vai trabalhar com sistemas, vai trabalhar com regras, vai trabalhar com, que é o que a gente chama de algoritmos, né, de certa forma, certo? Então, é importante você ter isso bem pensado como game designer também, até porque se tu for fazer um jogo digital também, tu vai precisar prototipar, né, e aí vai precisar um pouco de noções de lógica de programação, pelo menos, né, o mínimo, né. Parte de música, que entra o áudio, na verdade, já falei. Psicologia também, porque, gente, jogo traz experiências para os jogadores, certo? Quem melhor pode nos ajudar a promover experiências melhores? A psicologia.
Então, a psicologia é importantíssima. A gente usa várias teorias que nos ajudam a guiar o comportamento do jogador, a fazer ele aprender as novas habilidades que o jogo está se propondo, por exemplo, né? A induzir o jogador a fazer o que eu quero dentro do jogo, por exemplo. Isso tem técnicas, tem todo um processo. Inclusive lá no meu e-book gratuito que eu passei na aula 1, eu apresento algumas dessas abordagens aí para vocês. E as artes visuais também, é importante você ter uma noção, né? Porque a arte está ali dentro do jogo, o jogo é arte, então você precisa trabalhar isso também. Até agora vimos o saber, né, os conhecimentos, e vocês veem ali que tem bastante coisa aqui, e poderia assim, ó, gente, listar muitas outras, dependendo do projeto que você for trabalhar, tá certo? O game design ele tem que ser um cara curioso, ele tem que ser um cara que esteja aberto a conhecer novos temas, a desbravar novos temas. Essa que é a ideia. Eu mesmo, gente, não tenho conhecimento de tudo aquilo de áreas ali mesmo, mas eu procuro sempre me abrir para novas áreas, conhecer, me aprofundar um pouco mais, a cada projeto buscar isso também. E esse é o espírito de um game designer mesmo. Por isso que acaba sendo uma área que é difícil às vezes a gente conseguir saber onde é que eu trabalho do game designer, e é difícil também porque envolve muita coisa, muitos conhecimentos de áreas bem diferentes, né? Mas é uma área fantástica, uma área que tu, assim, que tu não enjoa, que sempre traz um desafio novo pra ti e é muito legal. Eu gosto bastante dessa área. Não é à toa que eu tô há mais de 10 anos já aí, né? Inclusive na aula passada eu deixei meu portfólio pra vocês lá também conhecerem um pouco do trabalho, saber a minha experiência e tudo mais, porque isso é importante aí pra que vocês vejam, né, um caminho, uma possibilidade, né, de trabalhar também nesse segmento. O Paul Shuitema, ele traz um pouco das habilidades, o saber fazer, né? Ou seja, não é só saber, tem que saber fazer também. E aí o game design ele traz algumas habilidades que são importantes. E aí olha só o que tem aí para vocês na tela. Escrever. O game design, gente, vai ter que escrever história ficcional, ele vai ter que escrever escrita técnica, né, como a gente já viu. Então ele tem que saber escrever, ele tem que saber passar suas ideias tanto de maneira escrita, como também verbal, então ele precisa. Outro ponto que ele precisa saber, ouvir também. Ouvir o cliente, que é o jogador, ouvir a publisher, a distribuidora de jogos, ouvir a equipe de desenvolvimento. Olha, o game designer, cara, é o cara que tem que mais ouvir do que falar, na verdade. Porque ele tem que conseguir captar as ideias da galera para construir o jogo. Porque, sim, ele é o responsável pelas ideias que vão pro jogo. Mas ele não faz o jogo sozinho. Ele faz o jogo com todo mundo participando, tá certo? Então é importante ele saber ouvir também. É importante também ele ser um líder de torcida, ser aquele cara que motive, que tá lá, vamos lá, gente, é isso aí. Pô, mas esse trabalho teu foi muito bem feito, tá legal, tá massa. Talvez tu vai por aqui que fica melhor, corrigir rumos também, né? Porque às vezes tá andando num rumo que não é legal. Então esse é um papel de um game designer também no processo, né? Só que não seja só aquela pessoa que é o chefe, né? Que só quer dar ordem e tal e não tá botando a mão na massa também, gente. Game designer bota a mão na massa também, gente, tá? Isso é bom, importante deixar bem claro. Porque não é só... Tem gente que acha que é só fazer o planejamento, larga lá pra eles e não faz mais nada, né? Não é assim, gente, que funciona o negócio. Tem que estar acompanhando, tem que estar fazendo protótipo, tem que estar roteirizando, corrigindo, acompanhando qualidade, enfim, uma série de tarefas aí que não é fácil. Progressão e balanceamento mesmo toma um tempo pra caramba. Ele é o responsável pelas ideias que vão pro jogo, já falei. Cria novas ideias também, né? Então, e às vezes assim, ele é o cara que vai criar meios para a equipe criar suas novas ideias, porque às vezes a equipe está lá travada e não consegue desenvolver uma ideia nova. Então ele que vai lá e aplica às vezes uma técnica criativa, alguma abordagem para extrair ideia da galera para trazer para o jogo. Ele também tem a visualização, uma habilidade, ou seja, ele sabe como é que ele quer aquele jogo, ele visualiza aquilo que ele quer para o jogo dele. Desde o início até o fim, ele tem essa visão, né? Ele é visionário. Eu sou uma pessoa muito assim, eu sei desde o início que eu quero do jogo, início, meio e fim. Tenho o meu planejamento, tenho tudo, mas eu sei o que eu quero, qual é a experiência que eu quero promover, o que eu quero que aconteça. Eu já tenho isso muito claro, porque isso é importante, gente, porque daí a gente sabe o que a gente quer pro jogo e o que a gente não quer pro jogo principalmente, porque senão, cara, cada vez tu quer ficar incluindo uma ideia nova, quer botando coisa, e esse jogo nunca para de crescer, e tá desse tamanho daqui a pouco aqui, ó, e às vezes tu tá perdendo o foco até, tu não sabe nem onde tá mais no jogo, e daí tu acaba desistindo e abandonando, que é muito comum isso na galera que começa, inclusive. Criação de protótipos, ou seja, de versões prévias, né, do jogo para testar a ideia, para ver se está legal na prática aquilo, e criar scripts, criar roteiro, narrativas, né, basicamente também é função do game design. Veja que aqui a gente tem um monte de conhecimentos, de habilidades que o game design tem que ter, né, e que isso vai sendo trabalhado ao longo do processo da sua experiência. Por isso que o game design, gente, não é só ler um monte de livro aqui, ó, ler um monte de livro aqui, já sou game designer, não. Tem prática, tem experiência, tem anos. Como é que você vai construir isso? Começando desde já, gente. Começando a fazer um jogo, participar de uma game jam, começar a trabalhar, né, propriamente. Tanto estudando as boas práticas, como também já botando em prática.
né? Porque tem muita coisa que você vai aprendendo na experiência mesmo, no vamos ver. E aí você começa a perceber que não, isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou melhor, isso aqui eu posso fazer assim, assado. E cara, sem game design, cara, às vezes pode ter a melhor programação, não tem nenhum bug, nada. Pode ter uma arte linda, fantástica. Nossa, que lindo esse jogo. Vai jogar o jogo, é uma decepção. Por quê? Porque não foi feito um bom trabalho de game design, a experiência tá ruim. Mesmo com a arte linda, maravilhosa. Quantos jogos você comprou aí com a arte maravilhosa, foi jogar o jogo, era uma porcaria? Hein? Ou então, não tinha nenhum bug, não deu nenhum problema no jogo, mas o jogo não era divertido, era um saco. Não é verdade? Então, o game design falhou aí em algum aspecto. E o game designer vai ser o culpado, com certeza, desse processo aí. Às vezes tem o pessoal que não sabe quem é game design, o que é. Então aqui eu trouxe alguns game designers famosos para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho deles, quem eles são. O Hideo Kojima, né, famoso aí da série Metal Gear, né, Death Stranding, por aí vai. Também tem o Sid Meier do Civilization também, né, como exemplo para vocês. O Hironobu Sakaguchi do Chrono Trigger, né, também trago aí para vocês. Gabe Newell do Dota 2, né? Trago para vocês conhecerem um pouquinho também. Seijiro Miyamoto, Super Mario, né? Legend of Zelda e por aí, vários jogos da Nintendo, certo? Até é curioso que o Seijiro Miyamoto, ele quando entrou nesse processo, não existia cargo de game designer. Ele era um artista, na verdade. E ele que trouxe essa perspectiva de você criar histórias dentro de um jogo, porque antes os jogos eram muito focados só em mecânica, sabe? Pong, aquele de bater bolinha pro lado pro outro, era muito isso os jogos. No máximo tinha uma temática de, sei lá, de tipo Space Invaders, de guerra, de extraterrestre. Mas não tinha uma história sendo contada. Quando ele faz Donkey Kong, aquele primeiro Donkey Kong, ele conta uma história de um gorila que levou uma princesa lá pro topo e que o herói tem que salvar essa princesa. Então ele contou uma pequena história aí já. E isso aí traz uma outra perspectiva, ainda mais para uma época que as limitações tecnológicas eram muito grandes, né? Então isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença, né? E o Will Wright, que você talvez não conheça, mas ele fez SimCity, The Sims, né? Você jogou muito The Sims lá, foi o Will Wright, Spore, né? Esse aí também é um cara bem interessante. O Will Wright, a contribuição dele foi muito grande para os simuladores, né? Esses tipos de jogos de simulação, tipo de sandbox, né? De brincar mesmo ali, como se fosse um brinquedo do jogo, e você poder fazer possibilidades, brincar. Eu com o SimCity mesmo adorava pegar e... vamos ver um terremoto aqui, vamos deixar sem água aqui, vamos ver as pessoas fazer greve. Sempre eu fazia umas desgraças para ver a cidade acabando ali. Mas era essa a ideia dele, também brincar como um brinquedo. E assim terminamos a aula 3 do nosso mini curso de Game Design. Você, claro, sempre tem aquela tarefa marota para ser feita, certo? Nessa tarefa eu falei de Will Wright aqui, né, nos Game Designers famosos. Então eu convido você para assistir essa palestra no TED, né, que tem lá sobre Game Design, que ele explica do jogo Spore dele, quando ele lançou na época o Spore, né, que é um jogo também voltado para essa questão de simulação, cria até ecossistemas, inclusive, né? É bem interessante. E ele fala muito sobre a experiência que ele estava planejando como Game Designer. Então, vai lá assistir, tem legenda, né, voltar em velocidade 2 vezes, aquele coisa toda, e assiste. Depois comenta aqui embaixo pra mim, o que tu achou da palestra, que ideias que te trouxe de insights, o que ele trouxe de diferente pro game design, né, pra pensar em termos de experiência de jogo. Comenta aqui embaixo depois, que vai ser bem legal pra gente trocar uma ideia, ver o que os outros falaram também, e eu vou comentar e toda aquela coisa, tá bom? Se inscreve no canal, joinha, você já sabe. Agradeço você até aqui, e aí, nossa última aula é semana que vem, hein? Se você está assistindo o vídeo depois, a segunda aula é a 4, a última aula, né? É a 4, tá bom? Vejo você na aula 4 então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, até!